Boa noite. Acabou a novela da fonte de águas mágicas que prometiam saúde e juventude. Mas será que essas fontes existem na vida real? O Globo Repórter de hoje, numa parceria com o projeto Globo Natureza, visita um lugar onde águas poderosas atraem multidões em busca de cura. Um território de árvores centenárias, onde sobrevive uma floresta amazônica cheia de jacarés, anacondas, ariranhas e um mar turquesa, refúgio de tartarugas gigantes, peixes coloridos e aves de patas azuis. Lá se produz uma iguaria valiosa, envelhecida em barris e vendida a peso de ouro. É o mais caro chocolate do mundo. Os chapéus chegam a custar 8, 10 mil reais. Esse país existe e fica bem perto do Brasil. Vamos embarcar juntos numa viagem pelo Equador? Na escuridão da noite, a montanha lança chamas no céu. Ao amanhecer, são sinais de fumaça. A natureza é inquieta no Equador. Uma avenida de vulcões corta o país de norte a sul. Separa a floresta amazônica das terras banhadas pelo Oceano Pacífico. Nosso pequeno vizinho, do tamanho do estado de São Paulo, é um gigante em diversidade. Entre duas cadeias de montanhas da Cordilheira dos Andes estão os vales mais altos do Equador. Lugar de extremos, com gelo e fogo num eterno duelo. Os vulcões dominam a paisagem e influenciam a vida de quem vive perto deles, para o bem e para o mal. Oferecem perigo e vantagens. É o caso desta cidade aí embaixo. Banhos de Água Santa, encravada no meio das montanhas. Banhos seria uma cidadezinha comum se não fosse o temperamento inconstante deste vizinho, chamado Tungurahua. Na língua quechua dos primeiros habitantes dessas terras, Tungurahua quer dizer garganta de fogo. Ele é um dos mais ativos vulcões do Equador. Quando acorda para valer, o estrago pode ser grande. Será que os moradores de Banhos vivem com medo? Não passa nada, tranquilo vivimos aqui. Com 74 anos e essa simpatia, Dona Mariana passou a vida inteira aqui. Com a maior calma do mundo, ela diz que às vezes o vulcão solta fogo, cinzas, mas que ela e os vizinhos já estão acostumados. Já depois já nos acostumamos a dormir aqui. São pouco mais de 15 mil moradores na cidade que cresceu até a beira do penhasco. A água que desce das montanhas é bem fria, gelada mesmo. Mas é a que brota do fundo da terra, quente, que faz de Banhos uma cidade com fama de milagreira. São nascentes que alimentam piscinas termais como essa. Existem várias, que representam entre 60% e 70% de toda a renda da cidade. Dizem que elas têm poderes medicinais, essas águas. Entre os componentes químicos, cálcio, magnésio, enxofre, potássio. A temperatura é de até 50 graus. São banhos que atraem gente do país inteiro. Ah, que chévere! Maria Helena vem da capital, Quito, uma vez por ano, em busca de alívio para certas dores. Este é para os huesos que duele. Ela está falando que é bom para os ossos que doem. Existe muita gente aqui para sanar. No caso de Miguel, são as costas e os joelhos que incomodam. Se mete a água caliente e logo a água fria. Água quente, água fria. Os banhos também são indicados para problemas respiratórios, do fígado, do estômago. Um dos segredos, sem nada de milagre, está no choque externo. Eles melhoram a circulação do sangue e ajudam a eliminar as toxinas. O tratamento alterna mergulhos nas piscinas de água quente e duchas de água gelada das cachoeiras. Umas lindas piscinas para banhar-se. Animadíssima, Laura diz que encontrou aqui o que a humanidade procura há milênios:
a fonte da juventude. Ah, quem chega velho sai mais novo. 3 veces en la semana vengo a nadar. 3 vezes por semana. Sí. O Tungurahua passou décadas adormecido. Quando acordou em 1999, moradores da cidade tiveram que sair às pressas. Ficaram fora 3 meses. Em outra erupção forte em 2006, todos já estavam mais bem preparados, com rotas de fuga bem definidas. A relação das pessoas com o vulcão é de respeito, com um certo amor e algum temor ao mesmo tempo, me diz Esteban, lembrando do que já viu. Muita cinza, pedras vulcânicas pequenas. É nosso amigo, mas assim mesmo nosso inimigo quando nos hace assustar com as erupções. Amigo e inimigo. Sim, essa seria a palavra. Visitamos também um spa de luxo que não existiria sem o amigo vulcão. A decoração diz tudo. As pedras e as cinzas usadas em tratamentos de saúde e beleza também. Eu resolvi encarar uma outra receita dos equatorianos. Primeiro tomamos 5 minutos de vapor, 2 minutos de água fria, muito fria. 3 contrastes de vapor super quente com água super fria. Começou. E agora fecha, é isso? Meu Deus. É quente, hein? Praticamente estou me sentindo numa guilhotina aqui. Aqui eles chamam isso de banho de cajón, banho de caixão. Na verdade é uma sauna, né? Em que a cabeça fica fora. A sensação do pescoço para baixo é de estar num forno. Quente. Ai meu Deus, ainda agora vem água fria. De volta ao caixão. O vai e vem entre o quente e o frio dura 1 hora. O resultado é de absoluto relaxamento. Beleza, hein? O estresse e o cansaço de um dia de trabalho ficaram para trás. O vulcão Tungurahua está a 5.200 metros de altitude. Nós estamos a 2.700. Daqui é possível ver bem o caminho que a lava e as pedras vulcânicas percorreram montanha abaixo. Vieram descendo. 12 anos depois, o que elas deixaram pelo caminho foi uma terra muito fértil. Como se pode ver, todas as encostas tomadas por plantações de milho. Mas só que o rio de lava, o rio vulcânico, continuou descendo. E mais abaixo, em regiões povoadas, provocou transtornos, prejuízos. Testemunhas da grande erupção de 2006 dizem que o ruído parecia o urro de um animal feroz. Está me falando que caíam cascalhos do céu, como se fosse granizo. Mas que passada a fúria, tudo foi voltando ao normal. Existem países com mais vulcões do que o Equador, mas não num território tão pequeno. A concentração deles aqui é a maior do mundo. São cerca de 100, 37 potencialmente ativos e 20 monitorados permanentemente nesta central de controle do Instituto Geofísico, que também monitora os abalos sísmicos. Essa sirene toca a toda hora. Eu perdi a conta de quantas vezes a sirene tocou na hora e meia que passamos aqui. Este é um sismo, esto? Sim. De volta à Avenida dos Vulcões, vamos em direção ao sul do país. Ao longe, já dá para ver o imponente Chimborazo, eternamente coberto pela neve. O Chimborazo é considerado um vulcão extinto. Segundo estudos, a última erupção teria acontecido há 10 mil anos. O que é certo é que ele é a montanha mais alta do Equador.
Nós caminhamos em direção ao topo. Muito frio e pouco oxigênio. Mas só a vista daqui já é deslumbrante. Na descida, no meio da imensidão, flagramos o passeio de um raro habitante deste tipo de ambiente, o tímido e solitário lobo de páramo equatoriano. Outras habitantes dessas altitudes são as vicunhas, animais muito especiais, ariscos, delicados, difíceis de se filmar assim, bem de perto. Elas andaram sumidas aqui da região, mas agora estão de volta. Elas começaram a ser reintroduzidas há 30 anos. Menos de 300 foram trazidas da Bolívia, do Peru e do Chile. Hoje são mais de 7.000. Foi um projeto para oferecer renda e melhores condições de vida para 24 comunidades quechuas que vivem dentro do Parque Nacional Chimborazo. Pouco mais de 800 pessoas que só agora estão sendo autorizadas a tosquiar os animais. Esse trabalho que a dona Inês está fazendo pode durar muitos dias, talvez 10 dias para se limpar um pedaço de lã como esse. O fato é que no final essa fibra é muito fininha. Ela é mais fina que a da alpaca, que a da lhama, e ela ao mesmo tempo esquenta muito. Ela se torna uma das fibras mais preciosas que existem, das mais caras, porque é rara, porque dá esse trabalho todo. Pero este es trabajo de las mujeres, tenemos que ser fuertes y valientes para seguir triunfar. As mulheres têm que ser valentes e fortes para Sim. fazer esse trabalho. Mas só que 1 quilo do material bom pode custar de 250 a 300 dólares. Roupa feita com isso aqui, então, os preços são muito altos. Um cachecol, $1.000. Terra dos vulcões, o Equador também vai ganhando fama por outra riqueza natural. Deliciosa, chocolates orgânicos e de alta qualidade. Já tínhamos exportado 250 anos, uma das favas de cacau mais reconhecidas na indústria chocolateira do mundo, e não tínhamos feito o nosso próprio chocolate. Era um bocado como, não sei, a França exportar as uvas para que alguém nos Estados Unidos converta em vinho, coisa assim de ridícula, não? Santiago Peralta pegou gosto pelos orgânicos quando morou na Alemanha. De volta ao Equador, há 15 anos, trocou a carreira de advogado pela de chocolateiro. A fábrica em Quito produz 8.000 barras por dia, metade para exportação. O cacau vem de pequenos produtores e a empresa aposta no conceito do terroir, muito usado na produção de vinhos. O solo de origem pode conferir características únicas ao chocolate. Muito bom. Não. É a natureza do cacau. E cada fava é diferente. Cada fava tem um sabor diferente. Sabores latino-americanos foram incorporados às receitas de chocolate escuro, com alta porcentagem de cacau e sem ingredientes químicos. A sal de Cusco que provaste. Ousadias gastronômicas premiadíssimas. Mas e o chocolate mais caro do mundo? Ele também é equatoriano. E a história dele começa com plantas muito especiais. Estamos falando do cacau fino de aroma e de sabor, mesmo assim, fresco. É muito docinho mesmo esse. No fruto assim, colhido, já dá pra perceber que tem uma doçura especial, delicioso. Sim, este é muito delicioso. Árvores como essa, com material 100% puro geneticamente, são muito raras hoje em dia. Quase entraram em extinção. Elas são árvores velhas, que produzem pouco, mas o que elas produzem vale muito. Wagner, de 56 anos, tem 7 dessas preciosidades centenárias, identificadas por testes de DNA e marcadas no meio das outras. Assombrados de ver que... Ele diz que a avó e o pai dele morreram sem saber que eram donos de um tesouro.
O destino do cacau nacional puro sangue é esta pequena fábrica num bairro de Quito, onde ele é transformado em chocolate de alto luxo. Chocolate mais caro do mundo. Ai, que reír, não? Sim, pues que... Como se diz em Brasil, é de rir à toa, né? Denise, Carl e Jerry. Um americano, um austríaco e uma filha de índios equatorianos. Mistura de culturas e de ideias que deu origem a uma empresa de sucesso, com um jeito diferente de fazer chocolate orgânico, sem química. Ele é envelhecido neste formato de moeda, em antigos barris usados para vinho, conhaque, uísque, e depois derretido e transformado em barras. Produção bem limitada. Estão ouvindo essa barulheira atrás da porta? É a moldagem final das barras de chocolate. É a hora em que um trabalho tão delicado vira pancadaria. Estou chocado. Não há outra maneira que não seja com violência esta coisa? No, no hay otra manera. Yo no diría violencia, yo diría golpes duros, golpes fuertes. O resultado, porções de 50 gramas com status de obras de arte e até acompanhadas de algumas delas mesmo. Gravuras originais, em edições exclusivas. E o produto final? O produto final é esse aqui. Essas caixas aqui, que podem variar de uns R$1.000 a R$2.500, R$2.600. Chegou a hora da degustação e num ambiente super especial. Vamos lá? Estamos numa adega de vinhos, mas o que está sobre a mesa é mesmo chocolate. São 4 chocolates de 3 anos diferentes e um que é do primeiro ano, é um chocolate envelhecido. Si trabajamos con la variedad de cacao. Explicou que a pinça é porque na hora de cheirar o chocolate, o cheiro que a gente tem na mão pode interferir, né? Les recomiendo. Recomendou quebrar no meio, não é isso? A água é para limpar o sabor entre os chocolates. Sabores poderosos. Difícil escolher qual a melhor safra. Melhor apreciar as diferenças entre elas. Calmamente. Simples assim. Uma delícia. Cacau, chocolate e Equador. Uma exuberante floresta amazônica, cheia de jacarés, anacondas, papagaios selvagens e periquitos. Voltamos já já. Bem no alto, a Virgem de Quito domina a paisagem. Espremida entre montanhas, a capital dos equatorianos é estreita e comprida para abrigar seus 2 milhões de habitantes. É também das mais altas do mundo, 2.850 metros acima do nível do mar. Quito é só a porta de entrada para um país com paisagens espetaculares. E a troca de cenário pode ser radical em poucas horas de viagem. Nós descemos de cerca de 3.000 metros para 200 de altitude. A temperatura, que era de 10, agora passa dos 30. Estamos na Amazônia do Equador. E vamos nos aprofundar ainda mais nessa região, navegando até um lugar muito especial. Da cidade de Francisco Orellana, vamos seguir pelo Rio Napo até o coração da floresta, onde não se chega de carro. São 4 horas de viagem até o território dos índios Quichuas, dentro de um parque nacional protegido. Em algumas áreas não são permitidos nem barcos a motor, para não perturbar e não poluir o ambiente. Agora mesmo nós estamos fazendo a transição do barco a motor para canoas a remo. É nelas que nós vamos seguir adiante, por esse rio, o Anhangu. O rio vai ficando mais estreito e logo ganhamos companhia.
Esses macaquinhos de olho na gente. Mamães em plena atividade, com o filhote nas costas. Ou apenas indicando o caminho, de galho em galho. Enquanto isso, tem parentes na maior preguiça. De repente, um barulho estranho. As ariranhas saíram para passear. São animais carnívoros, predadores poderosos. A espécie é considerada em perigo pelo desmatamento e pela poluição dos rios. Bichos ariscos, mas aqui parecem bem tranquilos, até para namorar, pelo jeito. O Parque Nacional Yasuni tem quase 10 mil quilômetros quadrados, floresta protegida por lei e pelos quichuas. A ideia de atrair turistas interessados na natureza e no modo de vida dos índios deu certo. O hotel ecológico trouxe trabalho e melhorias para a comunidade, como escola, posto médico. E a cultura foi revalorizada. Tá me tirando para dançar aqui. Mas a principal atividade por aqui é mesmo se embrenhar na floresta. Agora estamos a caminho de uma torre de observação. Caminhando até aqui já foi difícil. Aí a gente olha para cima, mas dá vontade de ir lá, né? De ficar perto da copa daquela árvore lá, ó. Bem legal. Tentaremos. Dureza com esse calorão, quase 40 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares. Mas o pôr do sol com essas cores da Amazônia foi compensador. E a descida foi moleza depois, mas voltar pela trilha no escuro... Quando te pica... Nem tanto. Fiebre, hasta 2 a 3 dias de fiebre. Só mesmo o olhar treinado do guia para revelar um festival de pequenas vidas noturnas. Tá morto, bicho. Melhor a gente se apressar até o barco. Raios anunciavam tempestade equatorial ao longe. Amanhecer no Lago Anhangu. E logo topamos com quem manda nele. O grande jacaré é tido como o rei do pedaço. Enrolada no meio da folhagem, uma anaconda, que nós chamamos de sucuri, digerindo a última refeição. Os papagaios da região são uma grande atração, que os quichuas sabem onde encontrar. E em grandes bandos, olha aquilo ali. E tem um motivo. O barro da encosta contém sal, que é importante na alimentação das aves. Elas passam por aqui todo dia com hora marcada. São pelo menos 3 espécies diferentes. Num outro local, dentro da mata, são os periquitos que se juntam e dão show, também em busca de sal. Do verde da floresta amazônica, vamos em direção ao azul do Oceano Pacífico, no oeste do Equador. Na areia da praia, pescadores de Puerto López oferecem o que trouxeram do mar. As aves marinhas estão atentas para aproveitar qualquer chance de matar a fome sem grande esforço. Numa lancha rápida, teremos 1 hora de viagem até a Ilha da Prata, a 60 quilômetros do continente. O nome tem a ver com o fato da ilha ter sido um esconderijo de piratas em séculos passados. Hoje, ela guarda outro tipo de tesouro, é um refúgio de vida selvagem. A ilha faz parte do Parque Nacional Machalila, criado há 40 anos, e é conhecida como a Pequena Galápagos, por causa da exuberância de certos habitantes. A água rica em nutrientes é viveiro de muitas espécies, como as tartarugas marinhas,
que se aproximam para o lanche, bem confiantes pela proteção que tem nesta área. Em terra firme, a primeira impressão é de um lugar árido, sem vida. Mas o Juan me explica que esta é uma floresta tropical seca. As árvores estão apenas dormindo, esperando a volta da estação das chuvas. Em alguns meses, tudo estará verde e florido por aqui. Escolhemos uma das trilhas possíveis e seguimos em frente. E ainda não adquiriu a principal característica da espécie: as patas azuis das aves atinhos. O interessante é que a parte central, onde estão os ovos, fica bem limpinha, né? Mesmo irmãos, os filhotes bem branquinhos podem ter uma grande diferença de tamanho logo cedo. É bem comum que só o mais forte sobreviva. Casi o tamanho do adulto. Esse lado da ilha, mais protegido, voltado para o continente, tem essas formações de recifes de coral. O que significa, para quem conhece essas coisas, um bom lugar para mergulhar, para observação de peixes. Mesmo com snorkel. Olha só o que a gente consegue ver. Muita cor, por todos os lados, bem perto. Cardumes enormes embaixo do nosso barco. Um peixe maior, solitário, nos leva mais fundo, junto aos recifes. Uma serena tartaruga acompanha a nossa visita a este paraíso. Você sabia que o chapéu Panamá é feito no Equador e custa uma fortuna? É daqui a pouco. Para quem, como eu, gosta de boa comida e não tem medo de experimentar novidades, todos bailam e comemos comida picante. Os mercados populares do Equador são um convite ao prazer. Marisquinho direto da concha, só com limão. Camarão zebra. Camarão zebra. Nunca tinha visto. Essa é a colcha preta legítima de Guayaquil. Então lhe ajuda bastante. Ah! Sim. Tá falando que ajuda as mulheres que têm dificuldade para engravidar e que tem essa tintazinha, como se fosse o sangue. Frutos do mar em Guayaquil, no litoral. E também no Mercado Central de Quito, no alto da Cordilheira dos Andes, por que não? E com curiosas combinações. Então temos aí o peixe, o ceviche, que ele diz que pode colocar essa pipoquinha aqui, ó. O que será que acontece? Vamos ver. Exótico, mas bem gostoso. Boa parte das frutas vem do litoral ou da Amazônia, porque não consegue crescer nesta altitude dos Andes. Mas essa aqui é uma exceção. Uma banana ouro, né? Uma bananinha, é isso? Nada disso. É um parente do maracujá. O nome é taxo. Típica aqui dos Andes. E muito gostosa para comer com caroço e tudo, como o maracujá. Secura el espanto. Essa placa me chamou a atenção. Na verdade, existem várias iguais nessa parte aqui do mercado. São barracas de flores e de ervas medicinais. Pelo que eu entendi, espanto, no caso, são energias ruins, um mal-estar provocado por elas. E a cura é um processo tradicional. Acompanhamos o tratamento do Juan. Com um ovo, a rezadeira faz uma espécie de radiografia do paciente. 3 sopros e o ovo vai parar dentro do saco plástico. A rezadeira examina o resultado. Diz que Juan está estressado, preocupado e que deve botar tudo para fora. Desculpa 3 vezes. Para completar, uma surra de leve, com ervas medicinais. Tem urtiga no meio desse maço aí. E ainda um banho de óleo. Na saída, recomendações. O senhor lhe vai dar as boas energias. Ela diz que ele não pode comer uma série de coisas, como amendoim, carne de porco,
e não pode muito dar a mão, porque a má energia pode vir pelo apertar da mão. O Juan gostou, diz que já se sente bem melhor. Como novo. O pagamento é em dólar. Tá aí outra curiosidade do Equador. A moeda local é o dólar americano. Americano. Só as moedinhas é que são feitas no Equador. Essas não valem no exterior. Mas o dólar é o mesmo. A antiga moeda local, o sucre, foi extinto há quase 20 anos, durante uma crise econômica, e substituído pela moeda americana. Fim do almoço, a caminho da sobremesa. Nós viemos aqui conhecer o famoso helado de paila. Essa é a paila. É um tipo de panela de estanho e bronze, cheia de gelo, não só de gelo, de sal, que faz com que a temperatura do gelo baixe mais uns 10, quase 20 graus. Monges trouxeram a receita da Europa. No passado, era preparada com neve dos Andes. E agora, vamos ao que interessa. A conhecer o helado de paila. E daí se põe só o jugo. Isto é jugo de taxo. Aquela fruta que nós vimos lá no mercado, é um parente do maracujá. Você vai girando e raspando a panela até chegar ao ponto certo. Sem leite, sem nada, só o suco e açúcar e muito cremosinho. Aprovada a sobremesa, hora de caminhar um pouco mais para diminuir a culpa e ajudar a digestão. O Centro Histórico de Quito é o mais bem preservado da América do Sul, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco há 40 anos. Herança da colonização espanhola e da forte influência religiosa. Calle de las Siete Cruces, a Rua das Sete Cruzes. A cada cruz, uma igreja. Lá no fundo vemos uma, aqui mais uma, 7 ao todo. Nada mais natural num país profundamente religioso e particularmente católico. Um destaque é esta, com fachada de pedras vulcânicas, dedicada à Companhia de Jesus. A partir de 1605, foram 160 anos até completar a construção dessa maravilha, que é patrimônio da humanidade. Esse brilho predominante é de finas lâminas de ouro que recobrem quase tudo. Descendo mais uma vez, rumo ao litoral, voltamos a Guayaquil. A maior cidade do Equador cresceu sobre uma região de mangue, de água meio doce, meio salgada, com áreas bem preservadas e outras que enfrentam sérios problemas ambientais, até pelo crescimento desordenado. São 3 milhões de habitantes, numa metrópole que combina palafitas e suntuosos edifícios históricos, além desta praça, que é um símbolo, por seus moradores nada convencionais. Praça das Pombas? Até podia ser, são muitas aqui, mas o nome é mesmo Praça das Iguanas. Como essa aqui, ó, comendo a sua folhinha. Ela circula no meio das pessoas aqui, ó. Dizem que não oferece nenhum risco. Um animal como esse selvagem pode dar uma chicotada terrível com esse rabo, mas aqui são todas domesticadas. São celebridades aqui em Guayaquil. Há mais de um século, a praça, bem no centro da cidade, virou território delas. E essa convivência pacífica com os seres humanos foi sendo desenvolvida e transmitida geração após geração. A câmera encostadinha nela e ela, no máximo, alguma curiosidade. Incrível, incrível. Coisa de cinema. Oi? Como outra tradição equatoriana e do mundo dos famosos. O chapéu Panamá, made in Equador. A explicação para isso foi a exportação dos chapéus feitos aqui na época da construção do Canal do Panamá, para proteger os trabalhadores. Daí a virar chapéu Panamá foi um pulo, mas eles sempre foram feitos aqui mesmo, até porque a palha que é usada só existe aqui.
A palha vem dessa palmeira, a toquilha, que só cresce numa parte da costa equatoriana. As folhas começaram a ser usadas para fazer chapéus ainda no século XVII. As folhas são fervidas e secas ao sol. São ainda defumadas com carvão e enxofre. A palha vai para o forno, vem para o sol de novo, volta, até se retirar todo o verde da palha, até ela ficar assim, bem clarinha. É a partir desse ponto que começa a confecção dos chapéus, que em geral é trabalho em família. Luciano, a mulher e os 2 filhos vivem disso. Passam até 10 horas por dia trançando a palha. E nessa posição, meio incômoda, com o peso do corpo pressionando e ajudando a dar forma ao chapéu. O trabalho pode durar dias ou meses, dependendo da qualidade da palha. Quanto mais fininha, mais trabalho ela dá, mas mais valioso é o chapéu. Quanto? 2.000. $2.000, R$8.000, quando estiver pronto. Há relatos de estrelas do cinema americano que pagaram $25 mil no chapéu. Finíssimo. Dá até medo de mexer. Imagina usar. Eu não resisti à tentação de levar um na volta para o Brasil. Esse é mais econômico. Bem mais modesto, claro. Que tal? E vamos levar muito mais do que isso deste nosso vizinho tão surpreendente. Nossas lembranças do Equador serão da cordialidade do povo, de sabores marcantes e de belos cenários, em todos os cantos e altitudes. E você fica agora com a série Assédio. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.